Hoje vou falar sobre as cláusulas de proteção na holding familiar. Sempre quando falo que na holding familiar os patriarcas irão colocar todo o seu patrimônio dentro de uma empresa e depois doar para os seus herdeiros as cotas sociais desta empresa, fica sempre uma interrogação. Vou ficar sem nada? E se meu filho contrair dívidas? E se um filho casar e se separar depois? E se um dos herdeiros morrer antes dos pais? E pior, e se por causa de dívidas em nome dos filhos a penhora recai sobre a empresa? Esses questionamentos são tão comuns que costumo responder com uma frase: para toda doença tem um remédio. No caso das holdings, são as cláusulas de segurança que garantem o funcionamento e dão proteção ao sistema. Primeiramente, é importante esclarecer que o sistema holding familiar não se doam bens, imóveis, máquinas ou veículos para os filhos. Esses bens são colocados dentro da holding como se fosse um cofre. Aí fica a pergunta: então o que se doam para os filhos? Se doam as cotas sociais, e sobre elas é que são colocadas cláusulas de proteção que garantem que o patrimônio não será dilapidado tanto pelos herdeiros quanto por terceiros. Após essa breve introdução, vamos conhecer as referidas cláusulas. A primeira cláusula é o usufruto, é a mais importante cláusula e tem que ter no termo de doação. O usufruto é uma cláusula onde o doador reserva para ele o direito de usar os bens doados. No caso da empresa, o doador, pai, mãe, poderão usufruir dos direitos reservados às cotas sociais, com todos os benefícios. Assim, os doadores podem não ter o patrimônio, mas têm o uso dos bens doados, especialmente para construir renda com aluguel, ter direito aos lucros da empresa, ser o administrador da empresa e receber remuneração para tal. Os filhos somente passam a ter direitos totais sobre os bens doados após a morte do doador. Por segurança, também são colocados outros mecanismos de proteção, como, por exemplo, os direitos políticos. E que seriam esses direitos políticos? Direitos políticos correspondem ao direito de votar, direito esse garantido ao titular da cota. Se a reserva de tal poder estiver com o doador, os patriarcas podem votar tudo que for de interesse da empresa. Podem indicar quem será o administrador, estabelecer o valor do salário do administrador, constituir acordo de sócios, vender qualquer dos bens do ativo da empresa, dentre outras questões. Temos ainda as cláusulas tradicionais como impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. Bem, impenhorabilidade, conforme o próprio nome diz, confere ao bem doado o poder de não ser penhorado. Se algum dos herdeiros contrair uma dívida e sobrevier uma execução para a cobrança daquela dívida, o patrimônio estará protegido por força da vontade do doador. Essa cláusula garante que o patrimônio não seja atingido enquanto o doador for vivo. Caso o herdeiro contraia uma dívida que possa no futuro vir a ser objeto de ataque contra a holding, o doador pode exercer duas outras garantias que são o arrependimento ou a retrocessão. Essas cláusulas fazem com que o patrimônio volte para o nome do doador, e isso comentarei mais à frente. Mas voltando ao tema, temos a cláusula de inalienabilidade, que é a vedação da venda dos bens doados. Assim, a pessoa não pode vender os bens doados até que a data fatídica da morte dos doadores aconteça. Temos também a incomunicabilidade. Essa cláusula impede que o genro ou a nora venham interferir na gestão da holding, pois tal cláusula proíbe a comunicação do patrimônio doado com o cônjuge da pessoa que recebeu a doação. Conforme narrado, temos ainda as cláusulas de arrependimento, retrocessão e ainda a cláusula de call option. O arrependimento, conforme narra o próprio nome, permite ao doador arrepender de sua doação e fazer com que o patrimônio volte à origem conforme estava antes da doação. A retrocessão permite a retomada total ou parcial do patrimônio doado mediante um certo pagamento. E a cláusula de call option é o poder
do doador comprar as cotas sociais doadas caso o donatário, aquele que recebeu as cotas, venha a falecer antes do doador. Em resumo, é o direito de preferência. Voltando então ao temor dos doadores, aqueles que narrei anteriormente. A primeira pergunta: vou ficar sem nada? Para o caixão você não leva nada, mas enquanto vivo for, exerce todo o poder como se dono fosse. E se meus filhos contraírem dívidas? A cláusula de impenhorabilidade protege o patrimônio. E se um filho casar e se separar depois? A cláusula de incomunicabilidade impede que o cônjuge interfira na empresa. E se um dos herdeiros morrer antes dos pais? Temos a cláusula de call option, que dá o direito de preferência de compra das cotas aos demais herdeiros ou ao próprio doador. E pior, se por causa de dívidas em nome dos filhos a penhora recair sobre a empresa? Primeiro existe a cláusula de impenhorabilidade, mas por força de segurança você pode exercer o direito de arrependimento ou retrocessão e retomar as cotas doadas antes que o mal pior aconteça. Como disse, para cada um dos males tem um respectivo remédio, e são essas cláusulas que conferem a proteção ao patrimônio doado. Mas é importante esclarecer que não existe blindagem, existe uma proteção formada no conceito do direito civil e do direito societário. Gostou do tema? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e me acompanhe que vou trazer mais esclarecimentos sobre holding familiar.